E aí, galera sensacional, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje e eu tenho algo sensacional para vocês. Aquela aula tão esperada, função do quê? Beleza? Com certeza, após esta aula, a sua vida vai se transformar. Cara, o negócio é o seguinte, lembra que nós falamos em outros encontros aqui que existem 10 classes gramaticais, que eu criei o macete VASPAM e CIPA para você aprender? Pois é, agora nós vamos falar especificamente sobre quais classes gramaticais podem aí o que fazer parte. O que pode ser, em primeiro lugar, um substantivo. E o que é o substantivo? É aquela palavra que dá nome a um ser. E, neste caso, o ser é o próprio que. Quando o que for um substantivo, ele terá sempre um acento circunflexo. É o caso, inclusive, do nome aqui, ó, funções do que. Observe que o nome é um substantivo. Há uma música de Djavan que diz o seguinte: meu bem-querer tem um quê de pecado acariciado em meu coração. Esse quezinho aqui tem que ter um acento circunflexo. E o que é que ele é? Substantivo. É o nome, certo? Olha, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Esse Q, se você quiser colocar o nome, o Q também vai ser desse jeitinho aqui, ó, o nome da letra. É um substantivo. Uma característica dele, para você anotar, é quando ele for um substantivo, virá sempre um artigo antes do substantivo, ou um determinante. O primeiro que, um que, neste caso numeral, 2 que's, 3 que's, ou seja, é um substantivo. O substantivo é aquilo que vai fazer o quê? Vai dar um nome. Eu estou sendo claro para você está me entendendo? Então, quando é que o que é um substantivo? Primeira característica, ele vem o quê? Exatamente, com acento circunflexo. Também, quando o que for um substantivo, antes dele virá um determinante. O que, um que, primeiro que, 2 que's, beleza? Lembre-se, é o nome de uma determinada coisa, é um substantivo. Sensacional até aí, já se foi a nossa primeira função. Então, em primeiro lugar, morfologicamente falando, o que pode ser um substantivo. Sensacional, você já sabe disso. Segunda função do que é quando ele pode ser um pronome relativo. Quando é que ele pode ser um pronome relativo? Ele pode ser um pronome relativo quando ele puder ser substituído por o qual. Ou ainda, quando ele puder ser substituído por a qual. Ou ainda, quando ele puder ser substituído por os quais. E ainda, quando ele puder ser substituído por as quais. Então aí, meu amigo, ele será um pronome relativo. Quando é que o que é um substantivo? Quando ele tem um acento circunflexo. Quando ele vem com um determinante. Quando é que o que é pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual. Quando ele puder ser substituído por a qual. Quando ele puder ser substituído por os quais. Quando ele puder ser substituído por as quais. Sensacional? Vamos ver na prática agora. Olha, os homens que mentem não merecem confiança. Observe que eu pego esse quezinho e é possível eu substituir o quezinho por os homens, os quais mentem. Então, o que é que esse quezinho é? Pronome relativo, porque ele pode ser substituído por os quais. Esse quezinho, quando ele é pronome relativo, ele estará dentro de uma oração subordinada adjetiva, que poderá ser restritiva ou explicativa. Quando ela é explicativa, ela terá uma vírgula aqui, olha. Então ficará assim: os homens
vírgula. Os quais mentem não merecem confiança. Percebe que esse quezinho pode ser substituído por os quais? Percebe isso? Então, o que é que esse quezinho é? Muito bem, pronome relativo. É isso aí, tá aprendendo, hein? Agora, olha só, ficado claro isso para você, este tem valor restritivo, porque ele não vem entre vírgulas. E este tem valor explicativo, porque ele está entre vírgulas. Massa, gente! Esse quezinho aqui pertence a uma oração subordinada adjetiva explicativa. E esse quezinho pertence a uma oração subordinada adjetiva, mas não é explicativa. Ela é o quê? Restritiva. Restritiva. Aqui é o seguinte, apenas os homens que mentem não merecem confiança. Restringe a ideia. Na frase abaixo é mais grave. Como é uma explicação, o que é que acontece? Todos os homens mentem e nenhum homem merece confiança, ok? Porque isso acaba sendo um aposto explicativo. E se é um aposto, é um termo acessório. Você aí, que é mulher, você está utilizando brinco? Pois é, você pode tirar o brinco porque o brinco é um mero acessório. Eu estou utilizando um relógio. O que é que significa dizer? Eu posso, sem problema nenhum, tirar o meu relógio. Por que eu posso tirar o relógio? Porque o relógio é um mero acessório. Então eu posso tirar este termo, porque ele é um mero acessório. Ele é um aposto. Então a frase ficaria assim: os homens não merecem confiança. E qual é a explicação para isso? É porque os homens mentem. Percebeu? O que pode ser, em primeiro lugar, um substantivo. E quando o que será um substantivo? Ele terá sempre um acento circunflexo. E ele terá um determinante antes. Quando é que o que pode ser pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Sendo um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva quando vem sem vírgulas, ou pode ser explicativa quando vem entre vírgulas essa oração. Sensacional, você está aprendendo muito bem. Que legal. Cara, ficado claro isso, eu tenho que explicar ainda um pouco da função do que como pronome relativo, porque ele pode fazer uma pegadinha com você na hora da prova. Ele pode colocar assim, ó, fiz o que devia ter feito. Quando ele colocar assim, fica meio difícil dizer, fiz o qual devia ter feito, Rodrigo, tá estranho. Mas o fato é, esse ozinho que vem antes, ele é um pronome demonstrativo. De maneira que eu digo, fiz aquilo que devia ter feito. Dá para você substituir esse ozinho por aquilo, sim ou não? Então, se der para substituir esse o por aquilo, o que é que esse ozinho é? Pronome demonstrativo. Esse quezinho vai ser um pronome relativo. Eu estou sendo claro para você? Então, não é só essa regra daqui, não. Ah, Rodrigo, quando é que o que vai ser pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Essa é uma. Qual é a outra? Antes do quezinho, pode vir o o. E esse ozinho vai poder ser substituído por aquilo. Você chega para alguém e diz o seguinte, olha, a atitude que você tomou não era a que eu esperava. A atitude que você tomou não era aquela que eu esperava. Percebe que esse a pode ser substituído por aquela? O que é que esse azinho é? Fala para mim. Exato, pronome demonstrativo. E o que é que o quezinho vai ser? Pronome relativo. Sensacional. Vamos agora para a nossa terceira função do que? O que pode ser também uma conjunção integrante.
E quando é que o que vai ser uma conjunção integrante? Quando ele puder ser substituído por isso. Eu gosto de fazer a substituição do que por isso, porque quando eu substituo o que por isso, eu já vou ter um macete sensacional aqui. Quando dá para substituir o que por isso, eu tenho uma oração subordinada, substantiva. Ó. Subordinada, substantiva. Então, quando o que é pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada, adjetiva. Quando o que pode ser substituído por isso, eu tenho uma oração subordinada, substantiva. Então, vamos para a prática. Quero que você passe. Eu não vou substituir só o que não. Eu vou substituir tudo o que vem depois do que. Toda essa parte será substituída pelo isso, toda essa parte. Quero que você passe. Quero isso. Observe que ele não tem um acento circunflexo para ser um substantivo. Observe que não dá certo. Quero o qual você passe. Quero isso. Esse quezinho aí exerce a função de conjunção integrante. Conjunção integrante. Beleza? Vamos para baixo. É provável que caia este assunto na prova. É provável o qual caia este assunto na prova? Não. É provável isso. O que é que esse quezinho é? Conjunção integrante. Importante dizer que as conjunções integrantes não possuem função sintática, mas os pronomes relativos possuem função sintática. Sensacional até aí? Então já sabemos que o que pode ser um substantivo, já sabemos que o que pode ser um pronome relativo, e agora nós aprendemos que o que pode ser uma conjunção integrante, quando ele pode ser substituído por isso. Vamos agora para uma quarta função morfológica do que? Morfológica, classes gramaticais. Conjunção explicativa. Quando é que esse quezinho vai ser uma conjunção explicativa? Quando ele puder ser substituído pela palavra pois. Quando ele puder ser substituído pela palavra pois. Estude que você passará. Estude, pois você passará. Neste caso, é uma substituição, assim como eu fiz com o pronome relativo. Então, não é como conjunção integrante, que eu vou substituir todo o resto aqui. Beleza? Então, vamos organizar aqui as ideias. Pega um papel, anota isso para você ir memorizando, que é muito importante. Quando é que o que vai ser um substantivo? Quando ele tiver um acento e quando ele vier com um determinante antes. Primeira função, substantivo. Segunda função do que? Pronome relativo. Quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Lembre-se, oração subordinada adjetiva. Tem a possibilidade também de vir com um o. Aí você substitui por aquilo, beleza? Tenha cuidado para não fazer, fiz o que devia fazer. Cuidado para não dizer, fiz isso, e confundir com conjunção integrante. Ele vai colocar essa pegadinha na sua prova. Então, fiz aquilo o qual devia ter feito. Pronome relativo. Conjunção integrante pode ser substituído por isso. E aí eu terei uma oração subordinada substantiva. Não esquece. Depois, conjunção explicativa. É uma conjunção coordenada explicativa. E quando é que o que vai ser conjunção coordenada explicativa? Quando der para substituir o que por pois. Há um programa de televisão em que o apresentador diz assim, fala que eu te escuto. Fala, pois eu te escuto. Então aí é uma
conjunção explicativa. Sensacional? Ok. Eu vou apagar o quadro e vou copiar novamente para você, para nós entrarmos em mais outras 4 funções do que. Sensacional? Continuando as nossas explicações aqui sobre as funções do que, nós estudamos já substantivo, pronome relativo, conjunção integrante e conjunção coordenada explicativa. Agora, eu vou explicar para você quando o que pode ser uma preposição. E quando é que o que pode ser uma preposição? Quando ele puder ser substituído pelo de. É muito comum, inclusive, algumas pessoas falarem assim: Rodrigo, eu tenho de passar nesse concurso. Não corrija a pessoa quando ela falar assim, não. Está correto. Eu tenho de estudar mais. Está correto. Por quê? Equivale a dizer, eu tenho que estudar mais. Eu tenho de estudar mais. Eu tenho de passar. Então, esse quezinho, ele pode ser sim uma preposição. Quando é que o que vai ser uma preposição? Quando o que puder ser substituído por de. Beleza, gente? Além da preposição, ele pode ser um advérbio. Para ser um advérbio, ele terá que estar ao lado de um adjetivo. Ele equivalerá a dizer quão, que belos olhos você tem. Normalmente, inclusive, vem uma exclamação para dar essa ideia de admiração. Que belos olhos você tem. E aí, quão belos olhos você tem. Quão belos são os olhos que você tem. Esse quezinho é, portanto, morfologicamente um advérbio. Além de preposição, quando pode ser substituído por de, além de advérbio, quando pode ser substituído por quão, pode ser uma conjunção consecutiva. E aqui eu tenho um macete sensacional para você. Você pegará este quezinho que você acha que é uma conjunção consecutiva e logo após ele, você vai colocar assim, olha, consequentemente, após o quezinho. Vamos ver na prática. Estudou de modo que passou. Estudou de modo que, aqui encaixa, consequentemente, passou. Se após o quezinho encaixar consequentemente, esse quezinho será uma conjunção consecutiva. Será uma conjunção consecutiva. Olha esse outro exemplo aqui. Comeu tanto que passou mal. Comeu tanto que, consequentemente, passou mal. Gente, ele normalmente vem com um advérbio de intensidade. Nós, inclusive, na aula de orações, vimos esses exemplos daqui. Eu só estou organizando todos os assuntos que foram falados sobre o que em uma única aula. Mas você vai, inclusive, observar que alguns exemplos são os mesmos para que você possa memorizar melhor. Beleza? Então, o que é que esse quezinho é? Esse quezinho é uma conjunção consecutiva, porque após o quezinho encaixa consequentemente. O que pode também ser uma interjeição. Ele será uma interjeição quando ele indicar uma admiração, quando ele indicar um espanto, um susto. Você passou em primeiro lugar no concurso. Que? Não acredito. Esse que revela uma admiração, um espanto, é uma interjeição. Você será
aprovado no próximo concurso que fará. Que? Tem certeza disso? Esse quezinho é uma interjeição. Características dele. Assim como o que quando é substantivo, ele tem um acento circunflexo. Mas, para ser uma interjeição, ele também vem acompanhado dessa exclamaçãozinha, ó, da exclamaçãozinha. Beleza? Então temos aí o que sendo uma interjeição. Pessoal, o que pode ser ainda uma partícula expletiva ou de realce? O que quando é partícula expletiva ou de realce, ele pode ser retirado, que ele não faz a menor falta. Pode ser retirado. A partícula expletiva, ela pode ser retirada. Ó, quem é que chegou? E aí, você pega e faz esse xizinho que tem na partícula expletiva. Na verdade, quando ele é partícula expletiva, esse ezinho também sai, ó. Então, olha esse macete. Quem é que chegou? Ele vai ter o e, vai poder ser retirado e vai ser, ó, expletiva. Olha aqui formando o nome expletiva. Tira o e e tira o quezinho. Vai ficar como? Quem chegou? Em vez de perguntar quem é que chegou, eu poderia perguntar simplesmente quem chegou? Dá para retirar? Dá. Então, o que é que esse quezinho vai ser? Partícula expletiva ou de realce. Não é uma classe gramatical. Algumas gramáticas, inclusive, nem colocam isso como uma função do que? Mas eu estou detalhando na aula de hoje para você. Beleza? Então, partícula expletiva ou de realce. Vou colocar aqui para você, olha. Pode ser retirada. Anota aí na sua apostila, por favor. Pode ser retirada. Pronome interrogativo, para terminarmos as funções do que? Pronome interrogativo. Quando é que o que é um pronome interrogativo? Muito simples. Quando ele fizer uma pergunta. Ou seja, e para fazer uma pergunta, eu preciso ter um sinal de interrogação. Que horas são? Que ideia boa você teve? Aí, nesse caso, se for uma pergunta, olha, que idade você tem? Que você quer aqui? Se fizer uma pergunta, o quezinho vai ser um pronome, o quê? Interrogativo. E ele sempre terá um sinal de interrogação. Um sinal de interrogação. Ok, gente? Muito importante você lembrar que o propósito deste curso é que você aprenda português. Para isto, nós disponibilizamos as aulas para que você possa assistir quantas vezes você quiser. Se você quiser repetir, incontáveis vezes, pode repetir. Mas para ter eficiência, o ideal é que você imprima a apostila com esta teoria. Observe que ao longo da apostila existem lacunas para que você possa escrever e acompanhar conforme eu vou explicando aqui cada um dos conteúdos. Neste curso aqui especial, você tem várias bancas disponíveis para fazer questões. Então você tem várias possibilidades de resolução de questões do que? Em sintaxe. Então vai anotando cada uma delas. Espero de verdade que você aprenda. Se você gosta do curso e puder inclusive indicar para um amigo, eu ficarei muito honrado com essa sua indicação. Obrigado e até a nossa próxima aula no Português Sensacional.